Boa noite, irmãos. Estamos neste momento entrando em culto ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esta noite, agradecendo a Deus por mais este momento de podermos estar cultuando ao Senhor, adorando o seu nome, prestando culto ao Senhor. E isso é bom. Graças a Deus, independente das dificuldades que nós temos, independente de não podermos estar nos reunindo neste momento, nós, como Primeira Igreja Batista em Mutondo, resolvemos ainda aguardar, um tempinho. Sabemos que muitas igrejas já estão se reunindo fisicamente, nós estamos aguardando mais um pouquinho para dar aos irmãos a segurança de quando voltarmos de uma forma mais segura. E nós temos conversado bastante sobre isso e Deus já está preparando todas as coisas, só para tranquilizar o coração dos irmãos. E quero lembrar os irmãos, estamos neste mês de julho, mês que estamos celebrando a consciência diaconal, o servir ao Senhor, o prestar ao Senhor a adoração, culto, servir ao Senhor de coração, com alegria. E nós estamos celebrando esse mês da consciência diaconal. E quero pedir aos irmãos por um motivo de oração especial neste domingo. Neste domingo estamos orando pela família do José, que faleceu essa madrugada. Estamos orando pela Rosilane, pelo Davi, pela Jéssica. Que Deus esteja consolando, trabalhando no coração da família, esteja ali trazendo refrigério para esse momento de dor, um momento de perda, um momento de luto, que é muito difícil na vida da família. Perder um pai, perder um esposo, um irmão, um parente é sempre difícil, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós queremos orar nesse momento, pedindo a Deus que Deus console o coração dessa família, que a Igreja Batista em Mutondo esteja juntamente com essa família em oração, trazendo a forma de trazer ao coração dessa família um pouco de alento, um pouco de refrigério para esse momento de dor. Então, oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Lhe agradecemos nesse momento por estarmos em culto ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque independente de tudo o que está acontecendo, independente dos momentos que estamos passando, o Senhor tem nos sustentado a cada dia, tem nos livrado de todo o mal. Nesse momento, Senhor Deus, queremos entregar em Tuas mãos a família do José. Nós estávamos, Senhor Deus, em oração pela sua vida, pela sua saúde, mas nesse momento estamos orando, Senhor Deus, pela Rosilane, pelo Davi, pela Jéssica, a família, Senhor Deus, que agora fica com o seu coração entristecido, com o seu coração carente da ausência, Senhor Deus, deste familiar. Abençoe, Senhor Deus, este lar, essa família. Dá a eles, Senhor Deus, o refrigério, o alento para esse momento de dor. Ajuda, Senhor Deus, que nós, como igreja, possamos estar contribuindo, Senhor Deus, para aliviar a dor, para estar, Senhor Deus, dividindo, Senhor Deus, este momento de tristeza e ajudando, Senhor Deus, essa família a se erguer. Nós sabemos, ó Pai, quanto é doloroso, quanto é difícil a perda de um parente. Que o Senhor possa, Deus, nos dar, Senhor Deus, refrigério, que possa nos dar, Senhor Deus, a tranquilidade de estarmos acompanhando esta família, contribuindo naquilo que for possível. Nós assim oramos, Paizinho querido, e lhe agradecemos por tudo, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Nós queremos convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Salmo de número 100, um salmo bastante conhecido. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, por favor. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então,
Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que nós possamos servir a esse Deus e celebrar a cada dia que servir a esse Deus é algo maravilhoso, é uma oportunidade, é uma honra que nós temos como servos, estar diante do Senhor, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida e pedindo Ele que Ele possa estar nos guiando, orientando. Então precisamos celebrar com júbilo ao Senhor. E eu quero convidar os irmãos, nós estaremos cantando um cântico que tem por título Tu és soberano. Nós estaremos, através desse cântico, declarando que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus é aquele que é dono, que é Senhor de todas as coisas. Então, estaremos fazendo agora a leitura do nosso tema e da nossa divisa do mês de julho, mês da consciência diaconal. O tema escolhido para esse mês foi Diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. Diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. E a divisa que se encontra em Atos capítulo 6, o verso 3, diz assim. Os irmãos acompanhem, por favor. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Este era o serviço de servir a mesa, principalmente das viúvas, contribuir com o trabalho dos apóstolos que ali estavam, e a congregação crescia e precisava então de ajuda de homens, de pessoas que quisessem servir de coração. E ali foram escolhidos 7 homens para estar contribuindo com esse trabalho. Hoje nós também, como Igreja do Senhor, nós temos a função de diácono, que é aquele ou aquela, hoje nós temos diáconos e diaconisas,
que são pessoas escolhidas para servir ao Senhor, principalmente servir ao Senhor, e assim contribuindo também para o serviço na igreja, contribuindo com o ministério pastoral e também contribuindo com o andamento da igreja. E assim, homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor, colocando na obra do Senhor o seu coração. E assim que Deus possa abençoar grandemente a vida dos nossos diáconos. E nós queremos louvar ao Senhor neste momento com o hino do cantor cristão 422, Trabalho Cristão. E logo após nós estaremos passando a palavra para a mensagem da noite, que será trazida, pelo nosso amigo querido, pastor Paulo Henrique. Que Deus abençoe a vida da igreja e que esta palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Olá, irmãos. Foi com imensa alegria que recebi o convite através do nosso querido irmão diácono Elias Rodrigues para participar com vocês deste tempo tão precioso para a igreja e seu ministério diaconal. Quero, mesmo que virtualmente, abraçar a todos, essa querida igreja, o seu pastor, o pastor Francisco Rodrigues, nosso querido pastor, amigo, companheiro, e a toda a igreja e a este ministério que tem tão bem servido ao reino de Deus através da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Sinto-me imensamente honrado, sinto-me
imensamente feliz em poder estar com vocês nesta noite. O tema proposto para os irmãos para este momento é diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. E o texto proposto se encontra no livro de Atos, capítulo 6, apenas o versículo de número 3, onde diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eu quero, inicialmente, pegar uma carona com a minha esposa, Marta, que falou hoje pela manhã também sobre este mesmo tema. Quando ela apresentou, dentro do texto proposto pelos irmãos, critérios para o desenvolvimento do serviço diaconal, onde nós temos claramente o tripé composto pelo bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria do céu. Coisas que são essenciais e que são tremendamente importantes para que a igreja alcance seus objetivos de maneira muito saudável. E nesta apresentação, quando a Marta falou pela manhã, ela também nos deu uma excelente explicação de como surgiu este serviço na igreja primitiva, dentro do contexto daquele momento. E pelo desenvolvimento do livro de Atos, nós podemos perceber que aqueles 7 irmãos que foram escolhidos colocaram em prática as tarefas designadas, permitindo que os apóstolos se dedicassem exclusivamente à missão específica dada a eles pelo próprio Deus, que era anunciar a mensagem, a pregação do Evangelho, a pregação da salvação em Cristo Jesus e também em relação aos ensinos deixados pelo Senhor para a sua igreja. Bem, isto posto, e sem perder o foco do serviço no reino de Deus, eu desejo trazer uma palavra de alerta quanto a tão precioso trabalho pelos irmãos do ministério diaconal. Antes, porém, eu quero mais uma vez lembrar das palavras da Marta dita na manhã, quando ela concluiu a sua palavra trazendo o exemplo de Jesus Cristo, que humildemente cumpriu sua missão. Diáconos escolhidos para servir no reino de Deus precisam ter, então, como maior exemplo a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois assim como nós, ele também foi tentado a tomar um outro caminho, um caminho diferente daquele proposto por Deus. O caminho do orgulho e da sua irmã, a prepotência. Jesus sempre foi tentado a deixar aquilo que era proposto pelo próprio Deus como sua missão. Jesus foi sempre tentado a andar de forma arrogante, a se colocar de uma forma orgulhosa, prepotente diante daquilo que ele tinha como missão a trazer para esse mundo. Porém, ele se manteve firme como um verdadeiro diácono, um servo leal a Deus, e durante todo o tempo e todo o seu ministério terreno, ele não desviou-se daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida quando aqui esteve. E o que nós percebemos, infelizmente, é que isto não acontece com muitos de nós. Muitas vezes nós, eu digo nós, se referindo à igreja do Senhor, daqueles que são chamados por Ele para uma missão, para um trabalho específico dentro do seu reino. E muitos são aqueles que deixam se levar pelo caminho
do pecado do orgulho. E o orgulho, ele possui 4 filhas que a todo tempo estão a nos tentar. São elas a soberba, a vanglória, a vaidade e a arrogância, coisas que já existiam no coração de Satanás antes mesmo da queda. E estas coisas impediram Satanás de manter uma boa comunhão com Deus. E elas continuam atrapalhando a comunhão no reino de Deus dentro da própria igreja. Ela continua atrapalhando a comunhão daqueles que desejam, ou que são, melhor dizendo, daqueles que são chamados para o serviço a Deus. Porque a soberba, a vanglória, a vaidade e a arrogância, elas trazem consigo a insubordinação, que cega os servos do Senhor, fazendo-os pensar que estão acima de tudo e de todos. E assim muitos servos dominados pelas filhas do orgulho acreditam que um cargo, uma ocupação na igreja o tornam mais crentes, mais santos que outros irmãos. E se deixam levar por este caminho que, na verdade, é um caminho diferente daquele proposto por Deus para a sua igreja, para os seus servos, para o seu reino. E quando este fatídico pensamento toma lugar, o prejuízo é certo dentro do reino de Deus, pois o descaracteriza completamente. Porque no reino de Deus o amor é a marca de Cristo. O amor é a marca da igreja. E quando o sentimento do orgulho toma conta, o amor acaba por murchar, dando lugar ao ressentimento, à tristeza, a brigas que destoam completamente o sentido do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes isso acontece causando uma grande indiferença entre aqueles que deveriam ter como exemplo Jesus Cristo e deveriam agir com humildade. E estes então começam a se achar superiores e cheios de si, não têm mais tempo nem para conversar com um irmãozinho, com uma irmãzinha, que às vezes necessitam de uma palavra de ânimo, que às vezes necessitam de uma palavra de coragem, de encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E estes que foram chamados com um determinado propósito para servir a Deus, eles não estão dispostos, muitas das vezes, a oferecer um par de ouvidos para ouvir aqueles que têm necessidade de falar aquilo que passa no seu coração, as suas dúvidas, os seus medos, os seus ressentimentos. E estes irmãos que precisam estar aptos para ouvir, acabam não se dispondo também a caminhar com estas pessoas, no sentido de dar um auxílio, de se colocar como aqueles que foram chamados por Deus a fim de dar um suporte à igreja diante de situações que muitas vezes surgem como sendo tão necessárias para o bom andamento do reino. E as filhas do orgulho, então, elas vão alimentando esses indiferentes cada vez mais, que cada vez mais se distanciam de um propósito estabelecido por Deus para as suas vidas. E estes indiferentes, eles caem na armadilha que os leva a achar que por terem um ofício, uma ocupação, possui o direito de usar as pessoas, de explorá-las, de maltratá-las, porque se veem diferentes
superiores a elas. E a partir daí começam a controlar mais a vida dos outros do que a sua própria vida, esquecendo-se que o exemplo é o melhor professor e a melhor maneira de levar outras pessoas a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para o seu reino. E isso é um tremendo caos, acaba por se tornar um tremendo caos. Isso traz para a igreja dissensões, isso traz para a igreja problemas que irão afetar todo o trabalho, irão afetar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem do Reino. Mas as filhas do orgulho, elas não se dão por satisfeitas e convencem esses indiferentes a se tornarem cheios de si e, como donos da verdade, não ouvem a mais ninguém. E o espelho da presunção reflete, então, uma imagem distorcida deles próprios. E a partir daí, o trono passa a ser o lugar almejado. A humildade é deixada de lado. E o exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo, não é mais seguido por aqueles que deveriam colocá-lo como Senhor absoluto de suas vidas. E assim como Satanás quis tomar o lugar de Deus, estes indiferentes começam a querer estar no centro das atenções e desejam impor suas vontades e nunca estão dispostos a submeter-se aos limites, tendo sempre razão em tudo que faz, em tudo que pensa. E tudo isso é tragicamente lamentável, mas é também uma realidade deste nosso tempo. O sentimento que houve em Cristo está em extinção. Textos como o de Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8, não são mais lidos e estudados com frequência. E lá está escrito assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. As filhas do orgulho, a soberba, a vanglória, vaidade e arrogância tomaram o lugar da cruz. Em nossos dias, em nosso tempo, a cruz foi completamente abandonada. E sem cruz não há identificação com Cristo. Quando se tira a cruz, o evangelho perde o seu sentido. O reino fica dilacerado. O trabalho não é mais o trabalho para Deus, não é mais o trabalho de Deus. Igreja, evangelho, vida cristã, ministérios sem cruz não pertencem a Deus, mas pertencem ao inimigo, a Satanás, que acaba impondo esta mentalidade errada na mente daqueles que deveriam cumprir o seu encargo, a sua missão, a sua função, com toda a humildade, tendo Jesus Cristo como seu maior exemplo. Por isso, meus diáconos queridos, não se deixem levar pelo caminho proposto pelas filhas do orgulho, que se tornaram as celebridades do nosso tempo. Lembre-se de que vocês foram escolhidos após uma avaliação de critérios que certamente foram encontrados em cada um de vocês. O bom testemunho, o ser cheio do Espírito Santo e sabedoria dos céus.
quando esta igreja querida, essa igreja amada vos escolheu para exercerem tal função, ou quando vocês chegaram nesta igreja dando continuidade à função que uma outra igreja lhe outorgou por encontrarem em vocês tais critérios, vocês tinham a essência. Vocês estavam dentro do plano, do propósito divino. E eu espero que vocês permaneçam assim, não se tornando vítimas das filhas do orgulho, porque estas nasceram no coração de Satanás e os levou à própria ruína. Por isso, meus irmãos queridos diáconos, continuem olhando para a cruz, porque sem ela nós perdemos a nossa identidade. Sem a cruz nós estamos fadados a ideologias que nos distanciam do Senhor. Sem a cruz não conseguimos perceber que estamos todos em um mesmo patamar e que todos, independentemente de ofícios ou funções, dependemos de Jesus Cristo em todo o tempo. Temos um santo privilégio, vocês como diáconos, nós como pastores, mas não podemos nos colocar numa posição elevadíssima, achando que estamos acima de tudo e de todos. Por isso a cruz precisa estar sendo sempre lembrada, precisa estar sempre sendo vista por cada um de nós, porque sem ela não haverá piedade genuína, não haverá humildade genuína, não haverá quebrantamento genuíno, não haverá santificação genuína, e o que vai prevalecer é um farisaísmo que afronta a Deus. Um farisaísmo que foi condenado pelo próprio Cristo quando aqui viveu, quando aqui esteve, trazendo a santa mensagem do amor de Deus. Sem a cruz, as filhas do orgulho nos tornarão líderes religiosos sem amor, farão de nós vaidosos, ludibriados com nossas virtudes, preconceituosos, julgadores, egoístas, poderosos, porém miseráveis. Necessitamos da cruz. Necessitamos de Cristo, o Senhor, que morreu naquela cruz. E eu quero então concluir exortando-os a olharem para o Senhor da cruz, tendo Cristo como o seu maior exemplo, como mestre e Senhor de suas vidas, que com simplicidade aceitou e cumpriu a sua missão até o fim. Que o seu caminho, que o meu caminho, que o nosso caminho seja o mesmo caminho de Cristo, o caminho da humildade, do esvaziamento, da servidão, o caminho da cruz, porque para isso fomos chamados. Que a graça de Jesus Cristo esteja com vocês, esteja sobre nós. Que Deus abençoe este ministério, que Deus abençoe a esta igreja, o seu pastor, que Deus abençoe a todos os irmãos e que a paz de Cristo reine sobre a vida de cada um de vocês. Amém e amém.